Sabe, muitas vezes a gente fica procurando achar um entendimento sobre uma coisa ou outra, sabe? Fica tentando encontrar uma maneira de enganar a nós mesmos, sabe? O ser humano tem o defeito de tentar achar motivo para tudo, razão para tudo. E ao invés de olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo, ele fica tentando encontrar coisas fora de si, no exterior, nas outras pessoas, nas coisas, nas circunstâncias, e nunca admite nada. Esse é o problema da humanidade. A palavra de Deus em Ezequiel 18 diz que a responsabilidade é pessoal. E dentro desta palavra, sabe, a gente entende, não que só em ler a palavra seja possível entender, porque na verdade o homem, a mulher, ele já nasce com a faculdade de entender e compreender a si mesmo. Mas a palavra de Deus foi colocada justamente para isso, para poder mostrar para nós que não há desculpa, não tem como o homem achar desculpa. Então ele mandou a palavra dele para nos mostrar aquilo que nós mesmos já sabemos de nós mesmos e do mundo e de tudo que existe. E lá diz o seguinte, que a responsabilidade é pessoal. Muitas vezes a pessoa tem uma vida destruída, tem um casamento destruído, tem uma família destruída. Muitas vezes a pessoa tem uma vida acabada e ela tenta achar desculpa em tudo que é tipo de coisa, menos em si mesmo. A pessoa coloca a culpa na esposa, coloca a culpa nos filhos, porque o filho está dando trabalho, porque a esposa é cri-cri, pega no pé, que uma coisa ou outra, mas nunca mesmo admite que o problema, a falha está em si mesmo. E na verdade, esse é o mal da humanidade. Não é só no nosso país não. Aqui no Brasil, esse é um mal terrível que acontece na vida das pessoas. Mas eu acredito que não seja só aqui, isso é um mal do ser humano. O mal, sabe, o defeito de não admitir as coisas, de não confessar a si mesmo diante de Deus que ela é culpada das coisas. Isso é um mal que eu acho que deve acontecer no mundo inteiro, porque isso é um mal do ser humano. O ser humano nasce com isso. Você lembra quando era criança, ou às vezes você vê uma criança quando ela comete um erro, faz alguma coisa errada, e aí você chega e pergunta, olha, quem fez isso? Você lembra qual que é a primeira coisa que a criança fala? Não fui eu, foi fulano ou foi ciclano. Sabe, porque isso nasce com o homem tem dessas coisas. Ele nasce com essa maldade no coração, por isso é necessário o homem nascer de novo, senão nem seria. Se o homem nascesse santo, puro, e não houvesse pecado no homem, desde o nascimento, não seria necessário o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus. Mas o homem nasce com o pecado, ele já nasce com a maldade dentro de si. E por isso foi necessário o sacrifício da cruz. Mas esse é outro assunto. Mas a realidade é que nós temos que admitir nossos erros, nossas falhas. Só quando a gente consegue entender isso e consegue olhar para dentro de nós mesmos e admitir as coisas que nós fazemos, que não estão corretas, a nossa vida vai mudar. Eu sei que é difícil, é muito complicado isso, porque muitas vezes admitir significa se humilhar. Mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Então por que nós temos tanta dificuldade em nos humilharmos? Por que nós temos tantas dificuldades? Será que nós não cremos na palavra de Deus? É tão difícil entender isso, que a humildade é também a gente admitir o erro que a gente comete. Sabe, se a gente conseguisse entender isso com mais profundidade, aceitar isso com mais profundidade na nossa vida, muita coisa seria diferente. Muitas brigas e discussões dentro da nossa casa com a nossa esposa nem existiria. Muitos desentendimentos com nossos filhos nem existiria,
desentendimento com nossos colegas de trabalho, com nossos amigos e familiares mais próximos, que normalmente costuma ter muitos tipos de problema, como com sogra, com cunhado, nem existiria. Mas o problema é que nós temos dificuldade em admitir nosso erro. Sempre nós tentamos achar uma maneira de jogar a culpa nos outros. Sempre nós fazemos isso. E esse é o problema. Esse é o problema. Será que muitas vezes a causa daquele problema, daquela discussão, aquele desentendimento não está em nós mesmos? Na maioria das vezes está. Na maioria das vezes o problema está em nós mesmos. Porque a gente é cri-cri, a gente não aceita, a gente não admite. Sabe? A gente acha que vai ser diminuído quando a gente admite que errou ou que cometeu alguma falha, alguma coisa, a gente vai ser diminuído. Mas não, na verdade não. A gente pode até achar isso, mas na verdade não. A gente vai estar sendo maior, mais nobre. A gente vai estar sendo mais homem. Se você quer ser mais homem, admita. Começa a partir de hoje admitir aquilo que você faz que é errado. Admita que é errado. As coisas que você faz que não dá certo, que falhou, admita que você falhou. Você vai entender, você vai começar a perceber que você vai ser visto mais homem. Você quer ser mais homem? Começa a admitir as coisas. Começa a admitir. Ser homem não é ser orgulhoso, não é ser fanfarrão, não é ser egoísta, não é ser arrogante. Ser homem é ser uma pessoa humilde, que admite, que assina as coisas erradas que faz. Admite, entendeu? Tem coragem para admitir, entendeu? Porque para admitir tem que ter coragem. Então, se você começar a partir de hoje a admitir seus erros, começar a admitir que errou, que você falhou, que você falha, que você é um ser humano, mas que apesar de você falhar, você está disposto a mudar, você vai ver que muita coisa vai começar a mudar na sua vida, você vai ver que a sua família vai começar a ter mais paz, a ter mais tranquilidade, você vai ver que até mesmo, entendeu? O seu sono vai ser mais tranquilo, o seu descanso vai ser mais abençoado, você vai perceber que as coisas vão começar a se alinhar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, entendeu? É assim que as coisas são, é assim que as coisas funcionam. Sabe, Deus se agrada em olhar para um homem, para uma mulher e ver que é uma pessoa bem patente, uma pessoa que tem coragem suficiente para poder admitir os erros que tem. Entendeu? Porque o que está faltando no mundo é isso, homens e mulheres que têm coragem de admitir os erros que têm, as falhas que têm. Quando Jesus chamou Pedro por 3 vezes e Pedro respondeu até com certa impaciência para o Senhor Jesus, entendeu? Na verdade, o Senhor estava querendo abrir os olhos, abrir o entendimento de Pedro, sabe, que ele tinha que, sabe, despojar de si mesmo, largar, sabe, deixar aquela coisa do eu, entendeu? Entregar a vida dele a Cristo, ao Senhor Jesus. E é isso que nós muitas vezes erramos, sabe? A gente cheio de si, nós somos cheios de ego, cheios de problemas, de admitir as coisas. A gente acha que vai ser diminuído, a gente acha que vai ser menor, entendeu? Mas não é assim que as coisas são, entendeu? Você não precisa ter medo não, meu amigo. Você não precisa ter medo não. Sabe, o que você é, você vai ser, você é, ponto final. Ninguém vai diminuir você não. Admita porque é muito mais bonito, admita porque você será abençoado, entendeu? Deus se agrada disso, Deus se agrada disso. Começa a mudar a maneira de você pensar, de ver o mundo. Começa a entender que você é um ser humano frágil, cheio de falhas, cheio de problemas, entendeu? E você vai ver que cada problema desse e cada falha dessa será preenchido com o amor de Cristo. E o amor de Cristo, ele preenche, ele conserta o que está errado, ele coloca tudo no lugar. Mas para isso você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para admitir. Caso contrário, sua vida vai continuar sendo uma bagunça, entendeu? Uma desordem, sabe, um lar cheio de discórdia, de desentendimento.
Porque o seu ego não deixa, sabe? O ego não deixa. O ego do homem não deixa ele crescer, não deixa ele prosperar, não deixa nada de bom acontecer na vida da pessoa. O ego do homem, ele existe, sabe? A procedência dele é maligna. Ele é um plano do maligno para destruir o ser humano. É um plano do maligno para destruir o homem. O ego, ele não faz nada de bom na vida das pessoas. O ego só destrói. Só destrói. Entendeu? É por causa do ego que muitas pessoas se enfiam, sabe, em brigas, em discussões que muitas vezes acabam em tragédia, acabam em morte, por causa do ego. Você entendeu? Aquela coisa do, eu não vou levar desaforo para casa, eu tenho sangue nos olhos, tenho sangue no olho. Não existe isso, entendeu? Você tem que ter o sangue de Cristo na sua vida, não é sangue no olho, não, o sangue de Cristo na sua vida. Você tem que entender, sabe, que quando você admite que é uma pessoa falha, que você, sabe, é uma pessoa com problemas, você tem que entender que neste momento Cristo toma a sua causa na sua mão. Ele toma a tua causa na sua mão, entendeu? E resolve, sabe? Só quando você entende isso, que as coisas de Deus, os planos de Deus, sonhos de Deus começam a acontecer na sua vida. Para de se fazer de vítima, entendeu? Para de ser arrogante, para de ser uma pessoa egoísta, para de ser uma pessoa que joga a culpa em tudo e em todos. E começa a admitir os seus erros, suas falhas, as suas fraquezas, e você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. É assim que as coisas são, sabe? Eu apanhei muito na vida, eu passei durante muito tempo jogando a culpa nas pessoas, a culpa nas circunstâncias, sabe? Nada que acontecia na minha vida eu admitia que o problema era eu, que o erro era meu, nada. Sempre eu achava alguém para poder colocar a culpa, sempre eu achava alguém para poder lançar a culpa, entendeu? A culpa é porque por causa disso, a culpa é por causa daquilo, porque minha esposa fez isso, minha filha fez aquilo, você entendeu? E a minha vida foi só indo de mal a pior. Só no momento que eu vi o monstro que havia dentro de mim, sabe, que estava por trás de tudo isso, só quando eu percebi isso, é que a minha vida começou a mudar. Porque aí eu dei um chega pra lá e falei, olha, aqui não, entendeu? Aqui não. Você não tem mais lugar aqui, entendeu? Agora quem manda aqui sou eu, entendeu? Quem manda aqui agora é o Senhor Jesus, porque Ele está na minha vida e você não tem mais lugar na minha vida não, você entendeu? E tudo começou a mudar. A minha filha se tornou mais amorosa, a minha esposa se tornou mais amorosa, começou a me ver com outros olhos, a minha família começou a ser mais abençoada, a minha vida financeira começou mais abençoada, começou a ser mais abençoada, tudo na minha vida começou a tomar rumo, você entendeu? Mas para isso foi necessário muitos anos eu fiquei na cegueira, entendeu? E só no momento que eu entendi isso, percebi isso, que tudo começou a mudar. Entendeu? Por isso que eu tô falando isso pra você agora, entendeu? Eu não tô falando porque vi na vida dos outros, não. Eu tô falando porque eu vi na minha própria vida isso acontecer. E eu quero que Deus mude a sua vida. Eu quero que você tenha também uma vida abençoada, uma vida próspera. Eu quero, sabe, que você, mesmo que não me fale isso algum dia, mesmo que eu não fique sabendo, entendeu? Mas eu quero que, independente de qualquer circunstância, independente de eu ficar sabendo ou não, eu quero que Deus comece a abençoar a sua vida. E para isso, meu amigo, minha amiga, é necessário você começar a admitir. Começa a olhar para dentro de si mesmo, entendeu? Limpe a vidraça, não fica olhando olhando através da vidraça e olha, tá sujo, entendeu? Tá com problemas, né? Porque fulano, porque ciclano, não. Você entendeu? Muitas vezes é a maneira que a gente olha as coisas que está errado. Começa a olhar de outra forma, tira as máscaras, tira, sabe, a sujeira que há na vidraça, limpe a sua maneira de olhar para as pessoas, entendeu? Começa a olhar mais para si mesmo, começa a olhar para onde você coloca seus pés, você entendeu? Muitas vezes a gente costuma perder tanto tempo na vida olhando para os outros e a gente vai só afundando na lama, você entendeu? E a gente não consegue entender que na verdade o erro é nosso, o problema é nosso, é nós que criamos o problema. Quando você se resolve consigo mesmo, dentro de você mesmo, tudo ao seu redor começa a se resolver também, tudo começa a mudar, entendeu? A mudança começa dentro de você, uma revolução dentro de você, necessária.
É uma revolução necessária que acontece dentro de você. Se você não mudar a si mesmo, jamais conseguirá mudar o seu mundo ao seu redor. Jamais conseguirá mudar o mundo ao seu redor. Não adianta. O homem não consegue mudar nada, não consegue mudar circunstâncias alguma, não consegue mudar o mundo, não consegue mudar, o seu bairro, a sua cidade, a sua casa, não consegue mudar a sua vida, se não começar a mudar a si mesmo, dentro de si mesmo. Não adianta. A mudança que nós queremos ver nos outros está dentro de nós mesmos. A mudança que nós queremos ver no mundo está dentro de nós mesmos. Não adianta querer procurar lá fora, porque o problema está em nós, dentro de nós. Quando você se alinha com você mesmo, você começa a perceber que tudo à sua volta começa a mudar. Entendeu? É assim que é. Não adianta a gente querer achar palavras bonitas, não adianta querer falar bonito, não. Não adianta a gente querer, colocar rosas, não, entendeu? Se há espinhos. As coisas são assim, a vida é assim. Admita, começa a admitir, começa a ser homem, tem que ser homem para admitir, tem que ser muito mulher para admitir, entendeu? Começa a admitir seus erros, suas falhas, você vai ver que tudo vai começar a mudar. Tudo vai mudar, entendeu? Tudo. Eu duvido. Eu faço um desafio para você agora. Se você começar a partir de hoje a admitir, entendeu? Que o erro, os problemas que acontecem na sua vida é sua causa, é sua culpa. E na sua vida não mudar em 30 dias. Você pode vir aqui, entendeu? E comentar nesse vídeo aqui embaixo. Pode comentar que eu sou uma pessoa mentirosa, que o que eu falei aqui não existe e que não é nada disso e blá blá blá. Pode falar o que você quiser. Eu te dou autoridade, eu te dou o direito de falar o que você quiser aqui embaixo nesse vídeo. Se você começar a olhar para si mesmo, começar a observar os seus atos, as suas atitudes, começar a admitir os seus erros, suas falhas, e nada na sua vida mudar em 30 dias, eu te dou toda a autoridade para você vir aqui embaixo nesse vídeo e comentar que eu sou uma pessoa mentirosa e que nada disso existe. Eu te faço esse desafio agora, faço esse desafio para você hoje, entendeu? Porque eu estou seguro, eu sei do que estou falando. Admita seus erros, admita suas falhas e tudo na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza disso. Eu sou Roberto Anosvelli, espero que tenha ajudado você, tenha abençoado sua vida com esse vídeo. Muito obrigado.